bem-vindos então à nossa quarta aula da disciplina, né? Então, depois da gente ter estudado bastante a questão da extração de DNA, nessa aula a gente vai se voltar para uma outra temática, a gente vai falar mais especificamente da hereditariedade, que também é um tema bastante abstrato, que acaba sendo difícil para os alunos compreenderem, né? Então, como um dos nossos objetivos, a gente vai tentar reconhecer alguns materiais interativos muito interessantes de um projeto bem importante no cenário da biologia nacional, que é o projeto Genoma Humano e Células-Tronco. E eles têm uma parte de difusão muito importante, muito elaborada, né, cuja coordenadora é a professora Eliana Dessen, aqui do Instituto de Biociências da USP. Então, esses materiais bacanas aqui que vocês estão vendo, eles são desse projeto. No nosso próximo slide, eu só estou recordando um pouquinho o que a gente já falou em aulas anteriores, pensando sobre as dificuldades de conteúdos tão abstratos, principalmente de estudo de hereditariedade, né? Então, fora essa abstração, a gente tem muitas terminologias, então a gente fala dos alelos, dos cromossomos, tantas terminologias difíceis para o estudante. Muitas vezes, toda essa parte da biologia ela é apresentada de uma forma totalmente descontextualizada, o que não é o ideal, né? E além disso, a gente precisa de conhecimentos matemáticos. Então, para muitos alunos, principalmente do ensino médio, se você fala em genética, logo eles lembram em contas, em probabilidade. Só que antes de conhecer, né, as minúcias lá, os mecanismos matemáticos, é muito importante a gente entender os conceitos associados, né? E é justamente para entender esses conceitos que a gente tem, então, esse projeto que tem esse trabalho de difusão tão interessante. Uma coisa bem bacana que eu queria divulgar para vocês é que o projeto, ele oferece cursos para a formação de professores, né? Inclusive formação continuada. E, além disso, tudo que vocês vão ver aqui ao longo da disciplina que eu vou apresentar para vocês, tudo isso pode ser emprestado, principalmente para São Paulo capital, né? Mas eles também têm um trabalho de distribuição, inclusive em cidades do interior. Então, eu vou falar, nossa, professora, então você vai apresentar essas atividades e eu posso pegar essas atividades emprestadas? Sim, né? Então o professor da escola, ele passa por um treinamento e depois ele pode levar kits com essas atividades super interessantes para a sala de aula. Hoje, então, nós vamos falar de duas dessas atividades. No próximo slide, pessoal, eu estou detalhando aqui qual que é o site desse projeto, né? Vocês vão entrar lá no link de educação e difusão e depois materiais didáticos. Então, no próximo slide, eu estou indicando exatamente onde vocês vão clicar para ter acesso a essas duas atividades que eu estou mostrando aqui, né? Que são nas atividades interativas. Para explicar um pouquinho sobre essas atividades, eu vou chamar a Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem. Olha, a Cláudia Costa, ela é mestranda do Departamento de Genética e Evolução e também é membro do projeto. Ela vai nos ajudar, então, Cláudia, um pouquinho mais para cá, explicando duas atividades, que são essa dos escoisos e da família Silva. Cláudia, vamos começar pelos escoisos? Vamos sim. Cláudia, qual que é o objetivo desse jogo aqui? Então, Que é uma atividade, né? Não é bem um isso, jogo. na verdade, ele é uma atividade que tem alguns objetivos. O primeiro deles é trazer ou revisar, né, dependendo do momento em que o professor aplicar a atividade em sala, as noções básicas sobre genética clássica. Ele traz também algumas das terminologias básicas, então o que é cromossomo, o que é gene, o professor pode trabalhar isso. Que é ótimo, né? Porque a gente estava falando agora há pouco que isso é bem difícil, abstrato. bacana. Um outro objetivo também é discutir os processos que estão relacionados tanto à formação de gametas quanto à formação do zigoto. Então, a redução do número de cromossomos para a formação de gameta e depois o restabelecimento desse número com a formação do zigoto. E, por fim, fazer essa associação entre informação genética e características. Então, como que a informação genética ela está associada, como ela determina as características, o fenótipo do indivíduo. Isso é muito bacana porque traz um contexto, né? Então, a gente está
dentro aí, ela vai explicar um pouquinho, mas dentro aqui dessa família de extraterrestres, né? Então, como acontece essa transmissão de caracteres e de fenótipos. Cláudia, explica um pouquinho para a gente que materiais vêm e como que é essa atividade. Então, eu vou começar apresentando para vocês o casal. Então, é um casal de seres imaginários, que são o senhor e a senhora Escoiso, o senhor Escoiso e a senhora Escoiso, e eles têm características contrastantes. Então, se a gente observar, o senhor Escoiso tem uma crina curta, enquanto a senhora Escoiso tem uma crina longa. A anteninha deles também tem cores diferentes. O senhor Escoiso tem dedinhos na mão, enquanto a senhora não tem. E assim por diante. Ao todo, eles têm 6 características contrastantes, incluindo o sexo. E o objetivo aqui é formar os descendentes desse casal. Aqui está o protótipo, né, do nosso descendente, que é o escoizinho que a gente vai formar. Então, a gente divide a turma, a sala, né, em grupos. E para cada grupo, a gente entrega um kit. Esse kit acompanha o escoizinho a ser formado, um manual mostrando todos os passos que eles têm que seguir e também questões para discussão no final. E aqui as características as possíveis características do escoizinho, né? Além de uma tabela que mostra a relação de genótipo e fenótipo que eles vão precisar para compor esse escoizinho. Então, distribuídos os grupos, a gente tira de cada um deles um saquinho. Eu vou mostrar aqui para vocês, tem um zíper aqui. Do escoiso macho, a gente tira um saquinho azul e da escoisa Caiu o escoizinho. fêmea, a gente tira um saquinho rosa. Então, estão aqui os saquinhos. Dentro desses saquinhos, a gente tira um outro saquinho e entrega para cada grupo. Então, cada grupo vai receber um saquinho com cromossomos que foram retirados desse saquinho rosa, da escoiso fêmea, e também um saquinho com cromossomos azuis que foram retirados desse saquinho azul do escoiso macho. Feito isso, os alunos eles têm que pegar esses cromossomos e emparelhar primeiramente o do macho ou da fêmea com as letrinhas que determinam o genótipo viradas para baixo, porque eles têm que escolher um cromossomo de cada depois para formar o zigoto. E essa escolha não pode ser direcionada, eles não podem escolher que característica, né, eles querem que o escoizinho tem. Então, eles fazem isso, pegam metade dos cromossomos que vieram da fêmea, metade dos cromossomos, um de cada, que vieram do macho, e colocam os da fêmea, eles colocam nesse saquinho chamado óvulo. Então, aqui a gente simula a formação do óvulo, e aqui, no saquinho espermatozoide, a gente simula a formação do espermatozoide. Em seguida, a gente pega esses 2 materiais e coloca dentro do envelope chamado zigoto, simulando, então, a fecundação. Pessoal, vejam que atividade mais interessante, né? Uma forma de tornar a questão muito mais concreta. E a Eliana estava conversando com a gente, falou que esse jogo, essa atividade, na verdade, é a top, né? É a que faz mais sucesso do projeto todo, né? Então, é muito, muito bacana mesmo e dá para entender por quê, né? Por um lado, porque eles são fofinhos, então tanto os alunos quanto os professores gostam bastante. E um outro ponto também é que ele torna visível uma coisa que é invisível. Então, a gente começa a nomear coisas que a gente não enxerga, a gente começa a ter uma ideia de como elas são. Muito interessante. Depois que a gente formou o zigoto, agora a gente vai para a parte de relacionar o genótipo, ou seja, a informação contida no DNA, com as características do escoizinho. Que é uma das partes que normalmente dá mais problema, é muito difícil para os estudantes compreenderem, né? Então aqui, na verdade, vai ser construído o descendente, o que é muito legal, de acordo com o processo de fecundação, né? E que foi escolhido, né, ou sorteado aleatoriamente, muito porque eles não podiam olhar as letrinhas antes. Então, dependendo da informação que a gente tem aqui para cada cromossomo, os alunos consultam a tabela e aí vão pegando as informações. Se ele vai ter crina longa ou curta, se ele vai ter anteninha preta ou vermelha, e assim por diante. Muito bacana, Cláudia.
Muito legal mesmo, E né? aí, por final, a gente tem 17 questões aqui, que é justamente para os alunos eles discutirem o significado de cada parte, né? Então, o que significa o saquinho azul e o rosa, que o que ótimo. significa o saquinho tirado aqui de dentro. E aí eles vão discutindo em grupo para conseguir entender tudo que eles fizeram. Exatamente. E E relacionar você com a acaba teoria. nomeando as coisas, né? Cláudia, muito interessante. Bom, agora eu queria apresentar, e a Cláudia vai nos ajudar aqui com isso, um segundo tipo de material, que é outra atividade, que ela é tida como um pouco conceitualmente mais difícil, né, Cláudia? Sim. Mas que eu também acho super interessante, que é a família Silva, que é essa que está aqui do lado. Cláudia, qual que é o objetivo da família Silva? Bom, as duas atividades elas são bastante similares, só que aqui, ao invés da gente ter seres imaginários, a gente tem um casal de humanos, né? O senhor e a senhora Silva. E eles têm características contrastantes, que são características que a gente encontra nos humanos. Então, por exemplo, a calvície precoce aqui do senhor Silva, o número de dedos, o senhor Silva tem 6, enquanto a senhora Silva tem 5, e também a hipodontia, que é a ausência de incisivos aqui. Ao todo, tirando o sexo, são 5 características diferentes. E o objetivo dessa atividade é formar, então, os descendentes desse casal. Aqui o descendente deles. Uma das características é se a criança vai ser albina ou não. Então, a criança pode ser não albina ou albina. E da mesma forma que o escoiso, ele também acompanha essa plaquinha com as informações. Para gerar essas informações de quais são as características que a criança vai ter, nós temos aqui, novamente, 2 saquinhos com as informações do pai e da mãe. Então, o saquinho azul que veio do Sr. Silva, com a informação genética do Sr. Silva, e o saquinho vermelho com a informação da Sra. Silva. Os alunos têm que tirar os saquinhos que estão aqui dentro. Então, aqui, cada saquinho dentro corresponde a um cromossomo, e eles têm que pegar apenas um que está aqui dentro, legal. sem olhar novamente, não pode escolher, e encaixando... Porque certamente o aluno vai querer escolher, né? Vai. Pessoas que usaram, inclusive, me relataram que ninguém quer que o descendente seja albino, né? Então tem uma preocupação com o descendente. É muito engraçado isso, né? Sim. Mas a gente tem que simular como ocorre mesmo, ao acaso, Tem né? que tirar ao acaso. E aqui a gente tem essa estrutura que simula a fecundação. Então, todas as informações que a gente tirar do Sr. Silva, a gente encaixa, que representa o espermatozoide, e as informações da Sra. Silva, que representa o óvulo. Ótimo. Da mesma forma, eles vão ver quais são o genótipo, ou consultar a tabelinha também que está no manual, Fenótipos. e construir o filhinho do casal. Muito interessante. Cláudia, muito obrigada, De viu? nada. Gente, muito bacana, né, essas atividades. Aqui no nosso próximo slide, então, só lembrando as duas atividades que a gente viu, né? Então, filho de escoiso, escoizinho e a família Silva e seus descendentes. Que agora a gente tem de novo passando a bola para vocês, estudantes. Vocês não têm uma atividade avaliativa, né? Mas o meu convite para essa aula é que vocês entrem lá no site do Genoma e, de alguma forma, explorem esse site. Tem uma atividade super interessante, que é uma versão digital dos escoisos. Só que nessa versão, eles não são assim fofinhos, né? Eles são diferentes, e a versão é um pouquinho mais difícil, porque tem mais escolha de cruzamentos, mas vale a pena. Tentem fazer, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Muito obrigada e até nossa próxima aula.